Hoje é dia de falarmos sobre cinema, entendermos onde surgiu, como chegou ao Brasil e, consequentemente, ao Vale do Ribeira. Ao longo da história, Registro chegou a ter 5 salas de cinema e nós vamos falar sobre todas elas nesta edição. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, acione o sininho, chame os amigos, compartilhe e vamos juntos para a resenha de número 26. O cinema, entendido também como a sétima arte, já marcou nossas vidas, continua marcando e certamente marcará futuro à frente. Mas afinal, você já se perguntou onde e quando tudo isso surgiu? Muitos nomes foram importantes para os primórdios dessa tecnologia que hoje entendemos por cinema. Oficialmente surgiu em 1895 lá na França, precisamente em Paris. Foi através dos irmãos Lumière que, a partir do aperfeiçoamento do cinetoscópio, criaram o cinematógrafo, que foi de onde surgiu o termo cinema. A primeira experiência aconteceu em março do já mencionado ano de 1895, sendo a primeira exibição La Sortie de l'usine Lumière à Lyon, traduzido como A Saída da Fábrica Lumière em Lyon. A exibição aconteceu no Grand Café Paris para uma pequena plateia. Um grande passo para a indústria do entretenimento. Os primeiros filmes representavam cenas cotidianas e cativavam cada vez mais públicos fascinados com a tal tecnologia moderna. As pessoas ficavam encantadas vendo aquelas imagens e movimentos, sem entender muito bem como tal mágica acontecia. Era um certo misto de curiosidade com receio do que poderia acontecer. Certa vez, reza a lenda de que pessoas reunidas para conhecer essa novidade ficaram amedrontadas ao verem um trem chegando à estação. Muitos achavam que a locomotiva, ao continuar, poderia colidir com a plateia. E foi uma correria e tanto. A primeira exibição de cinema no Brasil aconteceu em 1896, no Rio de Janeiro, por iniciativa de um exibidor itinerante belga. Naquela noite, numa sala alugada do jornal Comércio, na Rua do Ouvidor, foram projetados 8 filmetes de cerca de 1 minuto cada, com interrupções entre eles e retratando apenas cenas pitorescas do cotidiano de cidades lá da Europa. Só a elite carioca participou deste fato histórico para o Brasil, pois os ingressos não eram baratos. Um ano depois, ou seja, em 1897, já existia uma sala fixa de cinema no Rio de Janeiro, conhecido como o Salão de Novidades Paris, que pertencia a Pascoal Segreto. No entanto, foi somente em 1907 que São Paulo, capital, teve sua primeira sala de cinema, chamada de Bijou Theatre. No Vale do Ribeira, segundo informações do historiador Roberto Fortes, o cinema chegou somente em 1911, em Iguape, com a inauguração da Sala Parisiense, que ficava nesta localidade, sendo este, até onde se tem informação, o primeiro cinema do Vale do Ribeira. Posteriormente, em 1912, foi inaugurado o Cinema Paulista. Ainda na época, através de um cinematógrafo, as sessões de filmes eram um entretenimento de qualidade, não só para Iguape, mas para toda a região. A primeira forma de cinema que apareceu em registro foi na década de 1930, com os chamados cinemas itinerantes. Em matéria do jornal Correio da Manhã de 1935, intitulada O que se passa em Ribeira do Iguape, o texto cita a colônia japonesa de Registro e o cinema ambulante que circulava por aqui na época, da seguinte forma, abre aspas, temporariamente aparece em todos os núcleos japoneses um cinema ambulante que só exibe filmes de guerra, mostrando paisagens do Japão, cidades,
homens célebres e fatos que enalteceram a história do Japão. Fecha aspas. O livro do escritor Tomohanda, intitulado de O Imigrante Japonês, traz algumas citações importantes sobre este assunto. No livro consta que nesta época não havia energia elétrica nos núcleos japoneses. As projeções eram feitas através de um caminhão que, tendo uma de suas rodas traseiras levantadas, colocava-se uma correia, fazendo com que a roda, em movimento, funcionasse um dínamo, que tinha a potência de 1 kW, que pesava cerca de 60 a 70 kg. Durante as sessões, estendia-se um pano branco que servia como tela, e à sua frente, no chão, um outro pano branco, usado nas lavouras para o público se sentar. Lá atrás, fazia-se funcionar o motor do caminhão, e eram em meio ao seu barulho que faziam-se as projeções. A época era de cinema mudo. Havia então o orador, que usando diferentes impostações, narrava o filme. Não raro, o rolo se rompia exatamente no auge. E enquanto consertavam a fita, o público tomava uns tragos de pinga que havia trazido de casa. E se os filmes fossem curtos, haviam normalmente 2 sessões. E ao invés de ingressos, pagavam-se contribuições. Até o ano de 1941, Registro não possuía uma sala de cinema. Mas em pesquisa colaborada pelo historiador Roberto Fortes, segundo o jornal Diário da Manhã, que estampou em suas páginas a matéria do jornalista Carlos Lacerda, que esteve visitando o Registro em dezembro de 1941. Na ocasião, registrou o seguinte, abre aspas, vou à terceira obrigação de quem chega a uma nova cidade. Procura as diversões, cinema público não há. Quando há cinema, é japonês e exibido num barracão da KKKK. Aqui em Registro, a primeira sala de cinema funcionou a partir de 1942. Ficou conhecido pelo nome Cine Marieto, que era propriedade do senhor Valdomiro Garcia. Informações estas que foram recuperadas graças às anotações de Eiro Hirota, avô do atual prefeito Newton Hirota. E conforme documento de 1943, consta que o local pertencia ao ex-prefeito de Registro, senhor Benjamin Gianni, onde podemos concluir e supor que ambos deveriam ser sócios. A edição do jornal Correio Paulistano de 1945, que estampou a manchete Registro, o grande município do Vale do Ribeira, nos confirma tal informação da seguinte forma, abre aspas, o Cine Marieto, de propriedade de Valdomiro Garcia, tem oferecido ao povo de Registro ótimos filmes, proporcionando-lhes ótimos momentos de diversão. Fecha aspas. Segundo alguns moradores da cidade, este cinema ficava no local onde hoje é o velório da Prever. E a matéria do jornal já citado traz uma informação muito importante. Em uma das fotos tiradas para ilustrar a matéria, mostra um antigo prédio que ficou muito conhecido aqui como Kazoshika. Segundo a legenda da foto, este lugar era a sede da Prefeitura Municipal de Registro, que na época era administrada pelo senhor Josino Silveira. Outra foto em destaque mostra os antigos ônibus conhecidos por jardineiras, que circulavam em frente da então prefeitura, que hoje em dia é o lugar onde funciona o restaurante japonês Yasui. E um dos registrenses que viveu a época do Cine Marieto foi o senhor Diquinho. Então, eu era um menino, eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, eu frequentava o cinema do Valdomiro, né? E eu gostava muito dos filmes de Mocinho, Bang Bang, né? E também o seriado que tinha, a gente não perdia o matinê, que tinha o Capitão Marvel, né? Para nós é uma beleza, todo domingo o matinê estava lá, certo? E um filme assim que eu gostei muito, me marcou muito, foi Amanhã Será Tarde Demais. Nunca mais assisti, gostaria, mas acho que não existe mais.
esse cinema ficava onde hoje é a Prever, a funerária, né? E é um cinema assim bem simples, né? Mas pra gente, na época, é coisa do outro mundo, a gente gostava muito. A gente esperava o domingo, o matinê, para assistir a continuidade do filme que era seriado, né? Do Flash Gordon, essas coisas, a gente gostava muito, eles ficavam esperando o domingo para assistir. No fim dos anos 40, surgiu o Cine Registro, que ficava onde hoje funciona a Mobicar, quase ao lado do Brasil Sushi. Conforme comprovado por esta antiga edição do jornal A Tribuna, que confirma o mesmo número do endereço, mas numa época em que a Avenida Jonas Banks Leite era conhecido por Avenida Fernando Costa. Por muito tempo, este cinema tinha como atrativo principal filmes japoneses, que eram reproduzidos sem legendas, somente com o idioma original japonês. Era conhecido também como o cinema da colônia japonesa. Através de uma edição lançada da revista A Cigarra, nos meados da mesma década, a matéria registra que, abre aspas, de Tóquio vinham filmes e revistas, além de documentários cinematográficos que, segundo eles, afogavam o acanhado cinema de registro. Na década de 1950, um novo cinema surgiu na cidade com o nome de Cine Santo Antônio, que ficava na rua São Francisco Xavier, a famosa subida da Igreja Matriz Católica. O empresário Valdomiro Garcia também foi o idealizador desse cinema no começo dos anos 50. Porém, em 1956, este cinema passou a ser administrado desde então pelo senhor Sebastião Teobaldo, como consta no periódico Cine Repórter, em fevereiro do respectivo ano. Numa época de ouro, onde quase ninguém tinha um televisor em registro, e o cinema reinava absoluto. Durante sua existência, filmes como Tarzan, Hércules, Mazzaropi, o inesquecível Dia Eu Como Te Amo eram os grandes sucessos de bilheteria. Nosiel Antônio Pedroso falou um pouco sobre suas lembranças desta sala de cinema. Bom, lembranças do cinema de Santo Antônio foi quando assisti os primeiros filmes da minha vida. Mazzaropi, os Bang Bang, na época tinha muito Bang Bang, Vilano Gema, Ivan Cliff. Mas o que marcou mesmo foi o primeiro filme Mazzaropi, Uma Pistola de Jeca. Porque nessa época aí estava muito em cartaz os filmes Bang Bang, né? Então pegaram carona nessa coisa de Bang Bang e fizeram Uma Pistola de Jeca. Logicamente uma comédia, né? E usava uma pistola torta, inclusive, né? E, além disso, assisti vários filmes importantes como Spartacus. Spartacus foi em 72 que eu assisti. Mas o filme é de 1960. Kirk Douglas, e o que mais? Um ídolo meu, Roberto Carlos. Eu assisti o primeiro filme dele, que ele fez um personagem. Ele fazia aqueles filmes antigamente, fazia ele mesmo, né, cantando. Agora ele fez um personagem. Era um piloto de corrida, chamado Lalo. 300 km. Isso, exatamente. 300 km por hora. O Raul Cortez, inclusive. Um filme que eu assisti também quando eu tinha 15 anos. Eu tenho muita lembrança desse tempo aí do Cine Santo Antônio. E também conheci pessoas lá, o Oswaldo Colasso, né, que hoje o pessoal chama de Buchá. Conheci um japonês chamado Buchá também, um baixinho. Conheci o próprio dono, o Sebastião. Então, é um privilégio essa nossa geração ter vivido essa época, ter ido ao cinema e toda essa coisa que envolve, né? Hoje é uma coisa que não existe mais isso hoje. Né? Hoje todo mundo quer saber só de internet, né? Então foi uma época boa. Igual os bailinhos da época também, do Jovem Guarda, aquela coisa, né? Então tudo uma moda da época. Um tempo bom, um tempo mais assim, mais ingênuo, né? Mais comedido. Não tem esse tumulto que tem o dia de hoje. Graças a Deus eu fiz parte disso. Outro local de projeção cinematográfica que ficou marcado pelos registrenses foi o Cine São Francisco, que ficava num salão do pátio externo da Igreja Matriz São Francisco Xavier, que segundo o ex-vereador de registro Silas de Oliveira, este cinema chegou a pertencer ao senhor Carlos Rodrigues, de origem portuguesa, pai do Carlito, que tem um estacionamento aqui na Avenida Jonas Banks Leite. Silas ainda nos contou um pouco mais sobre o Cine São Francisco. Então, o Cine São Francisco faz parte da nossa
adolescência, porque a gente morava ali na praça, e a Praça Expedicionários, e ali passava filme de... A gente gostava muito de Tarzan, Faroeste, com Roy Rogers, Mazzaropi, e ali era cinema aqui não era todo dia, era só sábado e domingo, e matiné, e depois da noite o filme. O cinema fica lá na Matriz, né? No parque? Lá onde hoje é o FAC, é o Fraterno Auxílio Cristão lá, ali que funcionava o Cine São Francisco. Certo. Era poltrona de madeira, não era estofado. E era a nossa diversão da nossa época ali, assim, em São Francisco. A gente, durante a semana, tinha os cartazes, né? Punha os cartazes do filme que ia passar. E a gente ficava querendo ir de qualquer jeito. Aqui era dois tipos de diversão, era cinema e circo quando aparecia por aqui, né? Circo também parava a cidade, né? E o Cine São Francisco marcou muito a nossa geração, porque era o único divertimento que a gente tinha. Não tinha televisão. Você ficava depois comentando no cinema, e naquele tempo batia palma ainda. A gente gritava quando o mocinho pegava o bandido lá, levantava e tudo. Boa, boa! A gente vibrava com. Bacana. Era novidade, né? Não, bom demais. E tinha aqueles seriados, né? Tinha o que marcou muito, o Flash Gordon. Então era tipo do capítulo de uma novela, né? Então, uma semana, depois, na outra semana, a gente ia ver o que ia acontecer. Certo. E sempre o mocinho estava em perigo. Então a gente ficava, será o que vai acontecer? Então era comentário da semana na escola, eram esses seriados, era o filme. A partir de 1960, Registro passou a ter o seu mais moderno cinema, com capacidade para aproximadamente 500 pessoas, e ficava onde hoje funciona a loja Hering. Muitos conheciam a sua localização pela referência do saudoso Bar Samambaia, esquina da atual Jonas Banks Leite com a Chitiro Maege, propriedade do senhor Armando Noburo, também proprietário deste cinema citado, que marcou o seu nome na história como Cine Ribeira. Consta na história que o primeiro filme exibido por esta sala foi A Idade dos Deuses. Em 1965, o jornal O Estado de São Paulo, que noticiou a exibição de um documentário em nossa cidade, confirma que os principais cinemas da cidade se tratava do Cine Santo Antônio e do Cine Ribeira. De fato, o Cine Ribeira foi um grande sucesso na cidade. Colocou em cartaz filmes que estão na memória até hoje, como por exemplo, em 1976, que através do antigo jornal de registro, O Diário, noticiou em sua capa o sucesso do momento, que era o filme O Exorcista. Segundo o periódico, na ocasião informou o seguinte, abre aspas, o Cine Ribeira continua tendo casa cheia todas as noites, com a apresentação do filme O Exorcista, uma das películas mais expressivas dos últimos tempos. Armando Noburo anda feliz da vida com o sucesso de O Exorcista e pensa em apresentar novas e sensacionais atrações. Hoje, sessão às 20h30, fecha aspas. Falando ainda em sucessos, no ano de 1981, o filme que ganhou as telas dos cinemas de todo o Brasil foi O Incrível Monstro Trapalhão, do quarteto Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Este filme contou com o Mundel, veículo criado pelos irmãos Bertelli. Era movido a hélice, impulsionada por um motor refrigerado a ar, montado na extremidade dianteira do veículo, era um misto de gaiola e avião, com estrutura tubular no formato de fuselagem. Apelidado de piruleta, sua carroceria podia girar em torno do eixo, tendo sido construída para simular a sensação de um voo invertido, segundo seus criadores. Tinha apenas efeito demonstrativo, já que por motivos óbvios estava impedido de circular em vias públicas. Vale ainda registrar
que, segundo o livro Histórias, Causos, Boatos, Mitos e Lenda de Registro, do Nosiel Pedroso, Edmundo Bertelli foi proprietário da primeira autoescola deste município, intitulada de Autoescola Ribeira. O logotipo, um dos mais criativos da nossa história, tinha as iniciais A, E, R, formando um inesquecível e simpático fusquinha. Ainda sobre o Cine Ribeira, infelizmente eu não consegui uma foto interna, mas esta imagem mostra algumas características parecidas e que lembram a sua estrutura, como os assentos de madeira, que eram a tendência da época, o assoalho de madeira e o alinhamento reto das cadeiras com a grande tela acima das cabeças para facilitar a experiência de todos. Nos anos 90, muitos filmes que entravam em cartaz pelo Cine Ribeira eram divulgados no grande periódico O Estado de São Paulo, como esta edição de 1998, que divulgou o lançamento O Resgate do Soldado Ryan, além dos campeões de bilheteria como Titanic, O Exterminador do Futuro 2, no qual me fez lembrar que uma das experiências que eu tive neste local foi assistir O Exterminador do Futuro 4. Em 2012, o ator Ken Caneco veio até Registro para acompanhar o lançamento do filme Corações Sujos, que retrata em sua boa parte cenas sobre o patriotismo japonês aqui no Brasil, em pleno ano de 1946, onde ele interpretou o camponês Matsuda. O longa foi exibido no Cine Ribeira, sendo um sucesso absoluto de público, que além de acompanhar este ótimo filme, pôde participar de um bate-papo com o ator. Em 2013, o Cine Ribeira fez sua última sessão e fechou suas portas para sempre. Por muito tempo, paralelamente, as locadoras também fizeram muito sucesso em Registro, seja com os antigos VHS ou com os DVDs. As programações de um sábado à noite eram garantidas com os lançamentos que chegavam, após deixar as bilheterias dos cinemas. Em 2019, o empresário Luciano Hang anunciou a sua intenção em construir uma filial da sua loja Avan aqui em Registro, contando com praça de alimentação e 4 salas de cinema. Certamente, Registro voltará a contar com cinema moderno. E eu quero agradecer demais os parceiros do Resenha Registrense, como a Rádio Amiga FM, o Portal Vale do Ribeira e a TV Avante. Lembrando também que os agradecimentos e fontes pesquisadas estão aqui na descrição do YouTube. Obrigado por prestigiar esse trabalho e eu espero você até a resenha de número 27.